Venham comigo, isso. Além do gênero, existe masculino, feminino e neutro. Os substantivos também têm um número. O número é aquela classificação de singular e plural, né? Você lembra disso? Assim como o português. Pois não, querido? Antes de você passar, eu só queria tirar uma dúvida com você. Duvide. Mesmo para a gente, na língua portuguesa, que temos nomes próprios, como os países e essas coisas, no grego se torna neutro. Isso. Se torna neutro. Eu só tenho que visualizar feminino e masculino só, e o neutro é para o restante todo. Sim, basicamente é isso. Mas você não vai se preocupar em definir isso, porque o texto grego vai vir e você só vai identificar essa palavra masculina, essa é neutra e tal. Pela finalização você identifica, né? Isso, o término. Mas também isso, para nós, não será tão importante, confesso para vocês. O mais importante vai ser o que nós vamos ver daqui a pouco. Se a palavra feminina, masculina e tal, não interfere muito para a gente. Mas sim a tradução dessa palavra e o que ela significa dentro da frase. Isso será o ponto principal para a gente, tá? Que é onde nós vamos traduzir o texto do Novo Testamento. Ai! Já pensou? O apóstolo Paulo lá, você vai encontrar com ele no céu, se você for para lá comigo, é claro. Não, desculpa. Claro que vai, amém. Amém. Você só duvidou se eu não. Você vai chegar para ele e dizer, ô Pedro, puxa, ô Paulo, eu li o que você escreveu no original. Lá na classe, é mesmo, tal, senta aqui e me conta, aí você vai poder. Mas se ele também falar que eu te falo, você vai entender. Se ele falar que não entendeu, fala que a culpa é sua. Singular, olha lá. Vem aqui comigo, vai lá. Singular. Tradução. O Deus. Artigo. Vamos colocar isso no singular. Esses são os artigos no singular. Ró, ré e tó. Isso está na nossa primeira apostila em algum lugar? Não exatamente. Não Sim, assim, né? não desse jeito, mas está. Vou copiar rapidinho, que é um resumo. Não, fiquem tranquilos que isso estará na sua pastinha, não precisa copiar. Só se liga aqui. Então você vai receber isso na sua pastinha do Dropbox também, sem problema. Então viu aqui? Tradução dos artigos. É como em português. O amor, a cadeia, Ró, Ré e Tó. Aqui é transliteração, tá bom? Ah, é verdade. Olha lá, Ró, Ré e Dó. Não tem problema, pergunte mesmo. O importante é que você esteja entendendo, esteja comigo aqui. Tá? Olha o próximo. Olha o plural. Pode ler o plural agora? Vamos lá. Rói, teói. Tradução? Os deuses. Imagine que eu quero falar o mundo. Eu falo lembra a palavra mundo? Cosmos. Ró, cosmos. Se eu quiser colocar Ró, cosmos no plural, vai ficar como? Rói, cosmoi. Aponta para o círculo central e termina. Tá bom? Então, esse artigo Rói é do plural. Veja que a terminação acompanha o artigo. Então, qualquer palavra em masculina eu posso colocar no lugar de teos ali. Cosmos, antropos, homem. Rói, cosmoi,
antropoi. Qualquer palavra pode entrar ali. Muito bem, os deuses. Plural. Aí você vai acompanhar o artigo para tem um artigo junto, né? Pode ser. Se eu quiser falar os deuses, tem artigo. Se eu quiser falar deuses, tira artigo. Seria então teoi. Vai funcionar no grego, queridos, essa coisa do artigo, muito mais do que na língua portuguesa. Então a gente não lida direito com isso, mas no grego, quando ele quer definir alguma coisa, ele usa o artigo intencionalmente. Então se lembra da palavra de Cristo? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Lembra do texto? Fala comigo. Eu sou a vida. O Senhor é meu pastor. Não, esse é outro. Se ele tirasse o artigo, eu teria que traduzir. Disse Jesus, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Qualquer, um caminho qualquer, como qualquer outro. Esse é um resquício forte do hebraico, também é bastante forte. Só fala esse versículo do grego. Ou a pesquisa. Legue Jesus. Legue Jesus. Eu sou em mim, ou ego em mim, o caminho. Rodós. Rodovia. Rodós, caminho. Por isso a rodós viária. Então, ego em mim, rodós. Se ele quisesse dizer, eu sou os caminhos, ego em mim, rodói. Bom, o restante depois você. Então, artigo. Olha só, a mesma coisa no plural. Roi virou rai. Era ré, singular, rai, plural. Tó virou tá. Os as. Pois não, É escrito singular ali em cima. Oh, perdão, mais um erro aqui. Foi a madrugada, perdão. Melissa e outros me perdoem também. Ali é plural. É só uma pegadinha, eu só queria saber se não está prestando atenção. Eu errei mesmo. Então depois eu conserto isso. Agora chegamos, queridos, à parte principal. Deixe-me voltar até aqui. Os casos no grego é a parte principal para qualquer tradução. Depois dos verbos, os casos. Tá bom? Isso está na página 10 da sua apostila número 1. Depois você vem cá. Então, os casos são as funções sintáticas de substantivos, adjetivos e pronomes no grego. Função sintática, você lembra o que é? Não. Um substantivo numa frase, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser tudo aquilo que você não quer se lembrar. Tranquilo. Enquanto no português você precisava ficar fazendo perguntinhas para o verbo, você lembra disso, né? É o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito inexistente, sujeito mais que perfeito, sujeito do pretérito, sujeito do... Só matando isso. Objeto direto, então. Vamos matar o sujeito. Aí você tem que fazer a perguntinha pro verbo, né?
Está falando, o homem está falando. Falando o quê? Objeto direto. E o objeto indireto? Ele está falando para quem, a quem, não sei o quê. No grego, você não precisará fazer perguntas. Amém, irmão? Estou vendo que é uma igreja batista. Tudo está expresso no grego, nos casos. Viu a importância disso? Tem um caso. Sem o caso, a gente tem um amontoado de palavras. É um caso perdido, obrigado. Pode se retirar. Mas vamos aqui. Os casos são esses aí, lembram-se? Ligue uma coisa com a outra. É que essas nomenclaturas já se perderam na gramática da língua portuguesa. Mas originalmente, cada uma delas tinha ligação com a nossa própria língua. Tá? Nominativo está ligado ao sujeito. O caso acusativo, que aponta o objeto direto. O dativo é o que faz o instrumento. Objeto indireto. O genitivo é aquele que transforma, faz ligação de posse. Algo que pertence a alguém, que diz respeito a alguém, a algo. Tá bom? O caminho de Deus. Isso é genitivo, de Deus, pertence a Deus. E o vocativo é como em português. Ó vida, ó azar. Não sei de onde eu tirei isso. Tá bom? Esses são os casos. Isso você precisa ter na sua cabeça. Não tem como, a não ser que você faça uma colinha e esteja com ela o tempo todo. Na verdade, quando nós trabalharmos com o programa vai dizer para a gente o que aquilo é. Então você não vai precisar ficar raciocinando, essa terminação. Mas é preciso saber o que é cada coisa, senão, tá? Isso aqui é um mapa da tradução da frase. Só dá para você dar uma reforçada em dativo e vocativo aí? O dativo é aquele para que, é o nosso objeto indireto. Uma forma para fazer um link na Pode falar, querida. Dativo começa com D. Preposição de. Objeto indireto tem a ver com preposição. Certo? Quando existe uma preposição. É só uma forma, a gente tem que ir estabelecendo essas. Não sei se vocês fazem assim. Tá. Eu faço assim. Essas ligações que te ajudam a lembrar. O de, dativo, tem a ver com preposição, nosso objeto indireto. Quando existe uma preposição, é objeto indireto, certo? Okay. Você precisa de alguém, certo? Fazendo a perguntinha. O precisa exige uma preposição. Você precisa de alguém. Só essas, então, o dativo de, preposição de, objeto indireto. Não sei se ajuda ou se atrapalha, mas... Não, vai ser mais simples no grego do que é em português, você vai ver. Porque quando você olhar a terminação da palavra, ela vai dizer para você o que ela é. É como você dirigindo, vê um sinal vermelho, você sabe o que é, não é? Pelo menos a maioria sabe. Não sabe, mas... Onde é pior que sabe. Mas, bom... Depois a gente trabalha com isso. Onde nós encontramos os casos? Se liga aí. Pode ler para mim, por favor? Artigos e terminações trazem os casos. Tá bom? Então você vai olhar o artigo. A palavra não tem artigo, olha a terminação. A terminação e o artigo, ou só a terminação, vão dizer o que aquela palavra faz, qual é a função dela naquela frase. Se ela é sujeito, se ela é predicado, se é objeto direto, indireto. A gente não precisará
entender de gramática da língua portuguesa, mas só isso, tá? Como se fossem plaquinhas de trânsito. Então veja isso em inglês, vai lá. Isso é inglês, essa é a transliteração, ou seja, como eu leio isso. E essa é tradução. Ok? Mais uma. Porque grego também é cultura. Vai lá. Espanhol. Transliteração do espanhol é como você fala. Tradução. Agora, passando a régua. Pode ler. Vamos juntos de novo? Theos estin agape. Tradução? Deus é amor. 1 de João 4:8. Na verdade, ao pé da letra, o Deus. Exatamente. Mas ao pé da letra é o Deus. Mas vocês vão saber que nomes próprios e títulos em grego não exigem a tradução do artigo, porque eles já são definidos por natureza, tá bom? Tem um bicho voando aqui, irmãos. Mata. Só para registrar, matou o bicho. Matei o bicho. Eu estava endemoniado. Theos estin agape. Você já sabe a maioria das palavras aqui. Qual é o verbo que está aqui? Vai lá. É o único que você não conheceu até agora. Theos você conheceu e agape também. Logo, por exclusão, esse é o verbo. Então veja, nessa frase eu traduzi Deus como sujeito por causa do artigo e da terminação. Toda vez que eu olhar em qualquer frase, Theos, isso será sujeito. Tenho esse artigo e essa terminação. Será sujeito. Qualquer lugar, qualquer palavra. Antropos, cosmos, qualquer coisa, será sujeito. Devido a essa forma de dar ênfase que o grego traz, lembra-se que eu te falei? João poderia ter escrito o seguinte: estin, Theos, agape. Isso não faria diferença para mim. Eu ia olhar, esse é o verbo, qual é o sujeito desse verbo? É o nominativo. Não preciso fazer pergunta nenhuma, é só achar o nominativo. Theos, esse é o sujeito. Traduziria, Deus é amor. Mas na hora que eu fosse explicar isso para as pessoas, veja, eu diria, queridos, nesse texto, João quis dar ênfase ao verbo ser. O mais importante nessa frase, estin, Theos, agape, é que Deus é. Essa era a ênfase, se ele tivesse escrito assim. Como ele escreveu assim, normal, ele dá ênfase na pessoa de Deus, que se revela como amor. Mas ele não é só amor, você entendeu? Ele está amor. Ele é amor na sua manifestação. Faz parte dele? Claro que sim, mas ele não é o amor, ele é Deus. Átila, isso é muito legal, porque tem muita gente que usa, né, quando você vai evangelizar alguém, a pessoa fala que para ela Deus é amor. Né? E baseado nisso, porque a gente ouve muito. Também, por exemplo, né? Ele é justo. Então, mas... Tem mais pecado. É verdade, a Bíblia diz Deus é amor, mas quando você entende o grego e vê que a ênfase lá, quer dizer, você tem mais... Já mudou? Mudou, porque a tradução não capta isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos interpretando a gramática.
Então, interpretando esse verbo ser, estar, parecer e assim por diante. Então, o que João quis dizer que Deus é ou está se manifestando amor. Então eu preciso entender que a posição da palavra na frase no grego diz muito. É isso. Exatamente. Faz a diferença. Ao mesmo tempo, faz toda a diferença. Ao mesmo tempo, a ordem dos tratores não altera o viaduto, você sabe. Não altera, mas dá ênfase. Mas dá ênfase. Na hora da sua tradução, você vai organizar a palavra, a frase em português. Mas é isso que a gente faz conhecendo a língua, para aquele que está só com uma tradução na mão. Você está lendo aí Deus é amor, você sabe o que isso significa? O que João quis dizer com essa frase? Claro que eu sei. Aqui é, opa, então deixa eu explicar melhor. Deus não se resume no amor, é uma expressão que ele escolheu. O amor é a essência de Deus. Embora a música do João seja maravilhosa e tal, ela é imprecisa teologicamente. Que Deus não tem a sua essência formada de amor. Como se ele fosse um grande amor e com alguns dedinhos de ira, justiça. Entendemos. Ele se apresenta conforme Você entendeu, né? o momento. Dependendo do que é necessário, ele se apresenta. E nós sabemos que o que nós temos revelado na Bíblia é só um fragmento daquilo que realmente Deus é. Amém, irmão? Ele que é batista, já amém. Isso aí é apaixonante, eu poderia falar um pouco mais disso, mas não dá. Vamos adiante que eu tenho minha novela ainda hoje para assistir. Olá, viu aqui em destaque as terminações? Pronto. Mais um pouco. Onde estão os casos? Minha pergunta para você. Nessa frase, onde estão os casos? Veja lá. Os casos estão aí. Todos estão aí. Nessa frase específica, você vai perceber que agape também é nominativo. Aí, como no português, o grego também tem um verbo de ligação, ou seja, esse aqui é um predicativo daquele sujeito. Mas quem rege a frase é quem tem o artigo. O theos é o cabeça da chave. Ou seja, não é objeto direto, Não é, porque esse é um verbo de ligação. Então aqui é uma característica do sujeito. Mas vai chegar um momento que isso vai se transformar em objeto direto. Vamos lá mais um pouco. Veja aí, João 13,13. A palavra é... Isso, olha lá. Isso. Essa é o Y, é um dos mais mal pronunciados em todo lugar e mal transliterados também. Né? O pessoal fala curios. Por quê? Devido às palavras da língua portuguesa que foram geradas dessa palavra. Curios, curia. Curia. Da Igreja Católica. Tá? Mas a leitura é essa aí. Kyrios. Ele só vai ser U quando estiver junto com uma outra vogal. Mas aqui é Kyrios. Nós temos fora da frase um substantivo masculino singular. Está fora de frase. João 13,13. Vocês me chamam ó Kyrios, o Senhor. Vamos lá. Trabalhar com ele. A pergunta é, qual o caso de Kyrios? Todos chegaram a essa conclusão? Quando eu digo qual é o caso, você responde o quê? Vamos lá.
Todos estão entendendo isso? O que eu sei que é nominativo? O artigo é o e a terminação é os. Nominativo. Qual é a função do nominativo em grego? Sujeito. Então, o Rokirios é o nominativo, né? Rokirios é o nosso nominativo. Tá. Nominativo é sujeito, logo o verbo grafia. Qual seria a tradução desse verbo grego? Escrever. Aqui o verbo está no presente, então a tradução é, por ser nominativo, começo a frase com ele. O Senhor está escrevendo. Então eu olhei a frase, a primeira coisa que eu vou procurar é esse nominativo. Está aí, ó. Sujeito. Se houvesse uma ênfase, grafem na frente e rokirios depois. Então seria grafem, rokirios. Na hora da tradução, só uma. O Senhor está escrevendo. Só que quando você for explicar, você vai dizer, a ênfase aqui está no ato de escrever. Aqui está no Senhor que está escrevendo. Quem está escrevendo? O Senhor. É o Senhor que está escrevendo. Ah, eu me perdi. Pois não, poderia ser o Senhor escreve? Por que está escrevendo? Pode. Porque Pode. pode ser. Ah, tá. Pensei que era só no gerúndio. Não, eu procuro traduzir assim, porque você vai perceber, quando nós estudarmos o presente, o indicativo, que prioritariamente ele descreve uma ação continuada. Porque que está acontecendo. Não tem, né? Não tem esse verbo, o gerúndio, não tem no grego. Não, ele está dentro do presente. Exatamente. Então daí a ideia. Quando ele coloca no presente do indicativo, ele quer retratar a ação que está acontecendo naquele momento, cujos efeitos vão continuar. É a mesma coisa que a gente tem lá em Romanos 5:1. Você lembra o texto? O Senhor é o meu pastor. Não, também esse não é. O que diz lá Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A tradução exata seria: estamos tendo paz com Deus. Em que sentido? Hoje temos paz, amanhã também, e depois de amanhã também, e depois, e depois, e depois. É contínuo. Contínuo. Interessante que os verbos ligados à salvação estão todos numa continuidade de ação. Vale hoje como amanhã e depois, por isso o crente não perde a salvação. É um ato divino que se reproduz na vida dele. Mas se ele se desviar, isso depois a gente conversa. Romanos 8:1 é a mesma coisa, pastor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os cristãos. Nenhuma há hoje e amanhã e depois não tem. Acabou. Seria um verbo atemporal, assim. Na verdade, ele atrai todas as eras para si, né? Todos os momentos da vida, você está coberto por ele, né? Eu tenho paz hoje, amanhã e depois e sempre. Mas por que eu me sinto sem paz? Ah, não, é que a paz ali de Romanos tem a ver com a salvação, a pacificação entre você e Deus. Não é a paz de espírito, nesse sentido, né? É um coração tranquilo, não, é a paz ligada à salvação. Salvação hoje, amanhã e sempre. Aqueles que foram justificados. Pois não, querido? Mas se for Senhor, é só filho. Só a palavra Senhor. Kyrios. Não, mas ali porque é o Senhor, tem que concordar com o artigo, não é isso? Não tem nada a Não, ver. se eu tirasse a Kyrios da frase, volta aqui, ó. Olha lá. Se você apagar o artigo, fica Kyrios. Substantivo masculino singular. Com artigo ou sem artigo. Terminação os me diz que ele é um substantivo masculino singular. Fora da frase.
dentro da frase, ele é o sujeito. Em qualquer lugar da frase que ele esteja. Acontece, por exemplo, Paulo gosta disso. Começa com o verbo, depois objeto direto, objeto indireto e o sujeito lá no fim. Mas eu não me abalo, eu só olho as terminações e reorganizo. É só uma brincadeira de blocos, entende? Esse bloco é aqui, esse outro é aqui, esse aqui, fechou. Na hora de eu explicar, eu vou mostrar para as pessoas por que os blocos estavam desarrumados. Existe uma ênfase, um porquê. Muito bom. Olha lá. Essa é uma outra forma importante de você trabalhar com os casos, para ajudar você, tá bom? A partir de agora, cada vez que nós identificarmos um caso, nós vamos fazer assim. Essa é a identificação plena de um caso. Ró é o quê? É um artigo. Oh, isso mesmo. Oh, artigo. Veja o quê? Qual é o caso do ró? Nominativo. Masculino singular. Masculino singular vai me ajudar, principalmente o singular, saber se é singular ou plural. O senhor, os senhores. Masculino não serve para nada para a gente, tá bom? E Kyrios é o quê? É um substantivo. Mas qual é o caso dele? É a mesma coisa, olha lá. O Senhor está falando, o Senhor está escrevendo, na verdade, ali. Mais um erro noturno. O Senhor está escrevendo. Ou está falando, ou está... Agora, esse presente do indicativo pode descrever também uma ação que só está em andamento naquele momento. O contexto vai nos mostrar isso. Né? É como o Senhor entrou na sinagoga e começou a falar. Ele está falando. Não significa que ele está lá hoje falando na sinagoga. Né? Foi já destruída a sinagoga. Legal? Mais um exemplo. Pode ler? Vai lá. Logos, tradução. Palavra, verbo, ação, coisas realizadas. Aí dá uns 120 significados diferentes. Em grego, substantivo masculino singular. Vamos vê-lo numa frase. Você tem a frase aí, né? Vai lá. Tu queria. Eu não sei porquê, mas a transliteração dessa letra aí, esse. Como é que é? Transforma o Y em U. É muito complicado. Toda Quando hora. tem Porque quando tem o tio, então parece transforma em U. Deixa eu mostrar para vocês. Não, agora o... Isso. Foi muita informação. Não tem problema. Aqui também não tem. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Deixa eu pegar o recurso aqui no original. Veja o seguinte, ó. Você vai ver no seu apoio pedagógico lá que os ditongos, ou seja, duas vogais juntas, modificam o Y. Como ele está sozinho aqui, ó, é ki, ri, u. Ou mais u dá u na sua pronúncia. Olha lá, por isso o u e não o i, tá bom? Quando ele estiver sozinho, ki. Quando estiver com a u, o u, é u. Então daí tu, olha lá, o u, quiriu. Logos tu quiriu. Tradução. Qual é a primeira coisa que você olha? Vai olhar, procurar o artigo, terminações, nominativo primeiro. Depois outras coisas. Vai lá. Aqui não tem verbo, tá bom? Vai lá. Achou o nominativo? Então ele vem traduzido primeiro.
Hologos, tradução. A palavra. E agora esse aqui. Tu, Kyrio. Veja que o artigo do genitivo é tu. Terminação, u. Sim. Deixa eu deslizar aqui. Genitivo de posse. Tradução. A palavra pertence, é possuída pelo genitivo. Então é a palavra. Chuta aí. Você vai ter que acrescentar alguma coisa, né? Olha lá. É? Não, não é verbo. Temos artigo. Não tem verbo, né? Nominativo. Não tem verbo aqui nessa. A palavra de Deus? Quase. Você só errou na tradução da palavra, mas a frase está correta. Substantivo. Não, a palavra do Senhor. A palavra do Aí Senhor. acertou. Não é Artigo de novo. Genitivo. Substantivo. Genitivo também. Do Senhor. Essa preposição em português foi acrescida pela força do caso. Entende? O genitivo de posse atrai a outra palavra. Então, é a palavra que pertence ao Senhor. Seria a tradução. Palavra que pertence ao Senhor. Ou a palavra do Senhor. Então, quando você vê na sua Bíblia o servo do Senhor, anjo do Senhor, palavra do Senhor, é tudo que está ligado a isso, é o que pertence ao Senhor. Sempre vai ser esse tom. Se for masculino, será esse. Apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo. O apóstolo que pertence a Cristo. Tá? Então o genitivo vai trabalhar com isso o tempo todo. Tá? Deu para entender, querido? Não esquentem com esse cara aqui. Palavra do Senhor, que pertence a Ele. Então quando ele diz, eu sou apóstolos tu Cristo, um apóstolo de Cristo. Paulo faz muito isso. A ideia de que ele é um dos apóstolos, um apóstolo qualquer, mas que ele pertence a Cristo. Filho de Deus. Tradução: filho que pertence a Deus. Pela vontade de Deus. A vontade que pertence a Ele. Tá? Isso é muito forte no grego. O genitivo vai trazer muitos ganhos para você, se você prestar atenção nele. Vai ver como as ações de manutenção da fé, queridos, de manter você plugado no Espírito Santo, tudo isso aí é algo que vem de Deus, não é algo que você mesmo produz. Então a necessidade de você estar ligado ao Senhor. Conhece tudo, né? Ok. Mais uma. Estamos no fim. Aí acrescentei o verbo e mudei um pouco a frase. Vai lá, tente traduzir aí se você quiser chegar mais perto de alguém. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos antes? Vamos lá. O Kyrios Graphei Ton Logon. Então vamos. Então vai. Vamos fazer a mesma coisa agora.
Grafe está escrevendo, tá bom? O senhor escreve a Ou palavra. escreve. O que, né? Seria acusativo? Tudo? Fazemos o mesmo processo. Artigo, nominativo, substantivo. Indica que isso aqui é o sujeito da frase. Certo? Vai ser a primeira coisa que eu vou traduzir. Qual é a tradução de Roquírios? O Senhor. Artigo. Qual é o caso? Anterior ainda. Anterior. É, Eu fui para trás? Ah, perdão. Não é diretivo. Perdão, é tom aqui. Tom. Já volto. Atacou o madrugadez de novo. Tom. Tente traduzir aí, rapidinho. Vai lá. Por favor. Está escrevendo o quê? Pronto, é isso mesmo. Matou já. Puxa vida, hein? Perdão, hein, queridos? Agora, cada fonte é diferente, então. Acusativo, exatamente. mas aí não é do tom, né? Isso, exatamente. Acusativo. Aí, sua palavra, a palavra que pertence a ele. De novo. Também, né? Não, Certo? aí, desculpa. Agora sim, ó. Agora tá, olha lá. Perdão. É que aqui, veja aqui, ó. Nós estamos aqui com esta frase, tá certo? Essa frase. Qualquírios, grafe, tom logo. Aqui nós identificamos cada um deles, olha lá. O acusativo. Então agora é só juntar a frase toda. Sujeito, o Senhor, está falando O quê? o quê? Eu não preciso perguntar o quê. O acusativo é objeto direto, vem logo depois do verbo. Está escrevendo, perdão, é isso mesmo, está escrevendo. Homem, Padre, obrigado que eu não sou perfeito ainda. Eu chego lá. Está escrevendo a palavra. Está escrevendo. Podia ser está falando também. La lei está falando. Logei. Legue, falar. O Senhor está falando o que? A palavra. Está escrevendo o que? A palavra. Então, recomeçando. Nós tínhamos a frase lá, pegamos cada parte da frase e identificamos. Nominativo é sujeito, acusativo objeto direto. Sujeito começa a frase, verbo e depois vem o objeto direto. Então, temos isso. Começa com o sujeito, aí vem o verbo. Logo depois do verbo, nós temos objeto direto. Depois do objeto direto, objeto indireto. O genitivo vai fazer parte de qualquer um deles aqui, ó. Não importa o genitivo. É só traduzir como posse. Então, ele estará ligado a qualquer um dos termos da oração, em qualquer momento. Eu posso falar, o Senhor está escrevendo a palavra de Deus, então o genitivo vai estar aqui. O Senhor está escrevendo para o homem a palavra de Deus, ou está escrevendo para o homem de Deus, também pode. Tem um exemplo aqui, espero que aqui estão todos eles, né? Aqui estão todos eles. Po, tu, tom, to. E vocativo não tem artigo. Não tem nenhum artigo. O vocativo termina com e. Kyrie, ó Senhor.
Ró Kyrios, to Kyrio, ton Kyrio, to Kyrio. Terminações e artigos falam dos casos. O vocativo seria apenas uma ênfase Isso. na palavra? Um aposto, uma ênfase. Salva-nos, Senhor. Agora vai. Acrescentei o dativo. Olha lá como fica. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ró, Kyrios, grafei, ton, logon, to, cosmo. Do cosmo. Vai lá. O Senhor está escrevendo o quê? A palavra o para não existe na frase, está vendo? Mas eu acrescento porque é a força do caso. O dativo exige para fazer sentido. Comumente nós teremos preposições no grego. Comumente teremos. As preposições do grego são um caso à parte. Maravilhoso. Todas elas trazem movimento, essas preposições. Então, eu sei exatamente o que a pessoa está querendo dizer a partir da preposição que ela utiliza. Então, se eu quero dizer que é sair para fora, literalmente, estou aqui e vou sair para fora, é uma preposição. Eu posso sair daqui e ir para lá, mas continuar aqui dentro, é outra preposição. Eu posso vir de fora para dentro, posso passar ao redor, e assim por diante. Estar sob, embaixo, estar acima, estar ao lado. Então, nós vamos ter preposições mais tarde que vão puxar os casos. Elas é que vão liderar os casos. Mas aqui temos que acrescentar o para que não existe, para dar sentido à frase, só isso. Então, objeto indireto, dativo. Olha lá. Agora, se eu tivesse essa frase toda misturada, por exemplo, grafei, ton logon, to cosmo, ró Kyrios, ainda assim minha tradução ia ser esta. Só que a ênfase estaria na ação do verbo. Se eu começasse a frase to cosmo, ton logon, ró Kyrios grafei, a ênfase estaria para o mundo. Para o mundo, a palavra o Senhor está escrevendo. Literalmente seria isso. Mas a tradução continuaria sendo essa. Tá? A ordem não importa, só a ênfase que vai me ajudar. Chegou até aqui? Conseguiu entender? Então, o que nós estamos vendo aqui é o seu acesso para a tradução do grego do Novo Testamento. Está preparado, irmão? Põe o cinto, porque a partir daqui você vai ver. Tá, mais 10 minutinhos termino. Olha lá, vamos pegar o primeiro texto grego. Vai lá, João 15, 25. Pode ler? Vamos lá. Plero, te, ró, logos. Esse é o verbo. Seja cumprida. O verbo, tradução é esse aqui, ó, seja cumprida. Me diz qual é o caso aqui. Rologos, caso? Eu acho que tem na sua folha aí, ó. Rologos, como roteos, roquírios, nominativo. Qual é a função de rologos na frase? Sujeito. Viu?
Qual é a ênfase aqui que João quer dar? Seja cumprida. Mas na tradução, eu vou colocar ali o logos, nominativo, função, sujeito, a palavra seja cumprida. Na hora que eu for ensinar para as pessoas, eu sei que João está dando ênfase no cumprimento dessa palavra. Não há dúvida que essa palavra se cumpre. Para que seja cumprida a palavra. 2 pontos. Então Cristo fez aquilo para cumprir a palavra. Você viu funcionando aqui como é? Por enquanto você não sabe nada de verbo, mas já consegue ver o caso. O logos, nominativo singular, função, sujeito. Tradução: a palavra seja cumprida. Se eu quisesse colocar no plural aqui, seria roi, logoi. As palavras sejam cumpridas. Você está me acompanhando até aqui, querido? Por favor, é importante que você se ligue nisso e esteja firme nisso. Olha um outro, mais 2 exemplos e a gente termina. Olha só, o qual é o nosso sujeito, tá bom? Aqui é o verbo, o qual atestou. Agora, 2 casos aqui para você se quebrar, para você resolver, melhor dizendo. Vai lá. Já temos o sujeito e o verbo. Muito bem. Conseguiu ver? O que é esse tom logon? Acusativo. Qual é a função do acusativo? Vai ser traduzido depois do verbo. E esse aqui? Genitivo. Posse em relação ao que vem antes. Vai ser traduzido logo depois. Mas vamos ler juntos essa frase em grego. Aqui, esse verbo aqui é um caminhão. Pode ser até a sugestão do nome para o seu próximo filho. Olha lá, ó. Aspiração forte, tá bom? Vós emartirecem. Emartirecem. É o verbo martireo, que gerou a palavra mártir, que também é a nossa palavra em português, né? Mártir. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, mártires, literalmente. É o mesmo de martíria? Martiria, que é testemunho. Martírio, morte, né? Testemunha, o qual testemunhou, atestou. Atestou o que, queridos? Eita! Então vamos começar, olha lá. Tom logon, acusativo singular, função, objeto direto. Tradução: o qual testemunhou, atestou o que? A palavra. Qual é a ênfase até agora aqui? De Deus. No qual? Essa pessoa pode ser voz bruta? Não. Testemunhou, atestou, eu vi. Testemunha. Porque o texto diz o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O testemunho é outra coisa, é outra palavra. Você está lendo só o começo, atestou, testemunhou. Agora você percebeu por que o pessoal da Bíblia não traduziu testemunhou? Porque a palavra testemunha vem depois. Então, o qual testemunhou e é testemunha. O estilo fica ruim, por isso ele jogou atestou. Mas literalmente é aquele que testemunhou acerca.
Não validou, mas é o que testemunhou acerca. Chegar aqui, próximo agora. Pegou? Tuteu, genitivo singular, função, posse, tradução. A ênfase principal é naquele que atestou. Ele, o qual. Agora, o qual a gente tem que descobrir no contexto quem é, se é Cristo, se é João, se é Deus, quem é. Eu não sei. Mas percebeu aqui como é que funciona? Eu texto do Novo Testamento, pessoal. Está vendo isso aí? Criando forma. Você é pouco... Ó, esse aqui é o 5º encontro, né? Você não sabia nada. E alguém, quando dissesse para você, vamos estudar grego, você dava risada. Eu nunca vou conseguir. Está aqui você traduzindo o texto a partir da inspiração do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, isso é lindo. O qual testemunhou de uma vez por todas. Eu posso traduzir esse verbo, a palavra de Deus. Mais uma, Mateus 12:13, para a gente ir embora. Voltando aqui, pronto. O microfone seu está habilitado? Eu estou te ouvindo aqui. É que eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Não, parou de escrever. O Átila sumiu. Pronto, agora voltou. Voltou, né? Muito bem. Está me ouvindo, Melissa? Ok. Ela disse que sim, ela disse que sim. Pronto. Voltando aqui. Último texto. Mateus 12:13, queridos. Ai, ai, ai. Vai lá. Essa palavra já foi falada aqui, não é? Você lembra? Vamos ler o grego juntos? Vamos tentar, vai. Lege, to, antropo. Faça a mesma coisa. Identificação do caso. Como você não conhece o verbo, eu já coloquei ali. Lege, ele disse. Ou ele está dizendo, literalmente. Ou ele diz, melhor dizendo. Prefiro até o ele diz do que o ele diz. Porque eu tirei do texto da Bíblia. Foi traduzido, ele disse, mas ele diz. Conseguiu? Olá. Não, isso diz alguém, não homem, daqui. Certo? Olá. Você vai traduzir o que está lá no texto, tá bom? To antropo, dativo singular, função objeto indireto. Vou ter que acrescentar alguma coisa aqui, sim. Tradução? Ele diz ao homem. Isso. Temos artigo aqui, ó, to antropo, o homem. Então ele diz para o homem, ou diz ao homem. Não importa.
ele está dizendo para o homem. Então a ênfase está no verbo aqui, está dizendo, está falando para o homem. Mateus 12, 13. Feito? Muito bem, queridos, aqui encerramos nossa aula de hoje. Eu vou colocar na sua pastinha do Dropbox tarefas para você fazer. Então, o meu desejo é o seguinte, eu vou colocar um versículo por semana. Você acha que é muito? Não posso pôr 2, né? Não. A gente, na verdade, a apostila você está mandando para a gente pode imprimir, vocês não vão entregar a apostila para a gente. Isso. Na verdade, a Rose trouxe para nós hoje algumas impressas que ela está doando. Eu acho que alguém até já pegou, estava lá por cima, ainda tem lá, ó. Se você não tem condição de imprimir em casa, você pode pegar, tá bom? Mas se você puder imprimir em sua casa, eu agradeço. Porque é muito melhor a gente acompanhar, eu acho, com a apostila na mão, né, pessoal? Sim, é que essa revisão não está na apostila, né? Eu fiz especialmente para hoje. A apostila está enviando lá também, João. Está tudo lá. Eu vou colocar, então, essa folha de tarefa lá para você na pastinha. Tá bom? Então vai estar segundo semestre, 2013, você entra lá, tarefa da semana. Vou botar o versículo, fazer uma folha, você pode preencher. Se você quiser devolver, pode deixar na pastinha. Então, põe o seu nome, salva com o seu nome, salvar como, né? E deixa na pastinha que eu pego e corrijo, se você quiser. Não esqueça de mudar o nome, porque senão vai salvar. Não esqueça de mudar o nome. Salvar como é importante, senão você vai salvar em cima do meu documento. Aí acabou. Tá bom, queridos? Vocês foram sensacionais. Fiquei muito feliz com a produção de hoje. Sei que foi meio puxado, mas daqui para frente é só descida. Vai ser ótimo. Deus abençoe. Se alguém não conseguiu trazer o dinheiro hoje, por favor, traga amanhã no culto, passa por Heraldo. Esse dinheiro aqui não vem para mim, tá bom? É uma oferta que nós fazemos ao Fundo Missionário de um seminário. Então está ajudando pessoas a estudar a Bíblia. Se você quiser dar mais do que R$20, fique à vontade. A minha oferta está aí à disposição. Não esqueça de pegar o seu calendário, que está em cima da mesa, com os nossos encontros, embora na apostila já esteja lá. Tá? Esse está aí o encontro, grego 1. Tá bom? Ok, deixa eu me despedir aqui do pessoal online. Pode falar online, só está a Melissa, é isso? Tem mais um aqui. Oi, Melissa. Deu certo então? Que lindo. Falta luz na face dela. Ótimo. Ótimo. Então, mês que vem, você está de volta aí. Coloca ela que esse chiado no áudio vai melhorar. Tá. Perdão. Quem que é o caixa forte aí? Perdão, Melissa. Calma, depois eu vejo. Tá bom, tá bom. Ok, perdão. Foi uma barbeiragem minha aqui, né? Estamos tentando fazer direito.
Tá bom. Deixa um abraço pro Davi e as crianças aí, tá bom, querido? Deus abençoe. Então você já tem a pastinha do Dropbox também, né? Ok. Qualquer coisa, estamos aí. Deus abençoe. Um abraço, querida. Tchau. Até. É isso. Uma bênção. Esse é o ponto principal. Caso você tenha isso que você precisa a Deus. A tradução você já sabe. Não vai mudar em casa de qualquer casa celeste. Portugal vai ser do Senhor. Só a função de Deus é que ajuda a Agora